Só para constar, para não deixar o amigo sem resposta. O amigo fez uma colocação sobre esta introdução que nós estamos fazendo, de certa forma, para o segundo ano, né? A gente está discutindo uma matéria do segundo ano, no primeiro ano. Aliás, deve ter material didático que traz isso no primeiro ano, mas é muito raro. A maioria das vezes eu vejo essa discussão acontecer no segundo ano do ensino médio. O amigo perguntou uma coisa que eu não deixei claro ainda. Professor, e quando no lugar da letrinha tiver número? Então já vou piorar de uma vez a situação. E se for assim, ó, 2x ao quadrado menos 3y elevado à quarta? Esse cara é o sujeito que representa a primeira letra. Isso aqui vai ser o nosso x, ou o nosso a. E o menos 3y vai ser o segundo elemento. A regra não mudou em nada. Então a regra não mudou em nada, ou seja, esse cara vai aparecer elevado à quarta no primeiro, vai aparecer elevado à terceira, elevado a 2, elevado a 1, elevado a 0. Esse cara vai ficar elevado a 4, tá, né? Aqui elevado a 0, aqui elevado a 1. Concorda comigo? Já que é 4, vão ser 5 termos, né? 1, 2, 3, 4, 5. Aqui vai vir o 1 na frente, aqui vai vir o 4 e assim por diante. Ou seja, só vai dar trabalho, o cara vai ter que fazer 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, ou seja, 2 na quarta. E x ao quadrado na quarta multiplica os expoentes. Então fica feio ao final, mas não deu trabalho nenhum, não mudou nada. Não tem nada de novo agora, né? A parte nova para vocês é o triângulo de Pascal e a regrinha das letrinhas. Agora vocês já podem fazer frente à galera do segundo ano em binômio de Newton. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, tá vendo? 8 vezes 4, 32. E 32 vezes menos 3 vai dar menos 96. X ao quadrado na terceira é x na sexta, y na 1. E assim vai embora. Tá? Só para não deixar o cara sem resposta. A gente não pode ficar sem resposta de jeito nenhum. E aí, só deixa eu completar agora. Aí a colega fez uma outra pergunta que é muito legal. Eu vou te dizer, cara, que se os professores fizeram um trabalho para eu interpretar as frações geometricamente, foi aquela história de pintar quadradinho. Ah, pinte um quarto da pizza. Aí pintava, pô. Agora sim, o legal seria o aluno entender a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão de frações geometricamente. Aí é um outro patamar, já exige uma ótima noção, de repente, se a gente quiser explicar a divisão geometricamente. Tem um chocolate. E vou dividir com o Joãozinho e o Pedrinho, vão dividir o chocolate. Então, o Pedrinho pega uma parte de chocolate, o Joãozinho pega outra parte de chocolate. Ah, 1 dividido para 2 dá igual a 1 sobre 2. É verdade, né? Se eu for dividir isso aqui em 2, cada um vai ganhar uma parte de 2. Mas eu dividi 2 números inteiros, só precisei a resposta responder na forma de fração, né? Joãozinho pega o chocolate dele e divide com as drupalzinhas. Um meio dividido para 2, pois isso corresponde a 1/4 da brincadeira, é nítido, né? Se eu quiser fazer a conta envolvendo fração, só se eu mantiver a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, senão eu não vou achar 1/4. Então tu vê, se eu não inverter, não vai representar a realidade, certo? Pois não. Aqui eu dividi por 2 porque eu criei essa situação, entendeu? Para ficar prático. Porque a gente estava... Eu não ia dividir por 7, entendeu? Para explicar por que a gente... Como ela perguntou, por que inverte? Eu queria mostrar para ficar palpável. Eu peguei e fui dividir o chocolatezinho para 2 pessoas para ficar claro.
que depois que ele dividiu para 2, cada um ficou com uma parte de 4. Ó. Uma parte das 4 originais. Essa é a interpretação de 1/4, né? Mas poderia ter dividido com 3 pessoas o chocolate, sem problema nenhum. Aí olha só que interessante. O Joãozinho ficou com o meio do chocolate e as outras criancinhas que dividiram duas, né? A outra criancinha que dividiu mais uma vez seu chocolate ficou só com 1/4. A pergunta é: quantas vezes mais chocolate esse cara ficou comparado com esse? 2, vamos ver por quê. Quando a gente quer saber quantas vezes um número é maior que o outro, a gente faz uma divisão, né? Certo? É assim que a divisão serve para isso, é para saber quantas vezes um número está dentro do outro. 10 dividido para 2 dá 5, porque o número 2 está 5 vezes dentro do 10. Ele é 5 vezes maior. Divisão de fração é a primeira, multiplicado é a única maneira de dar 4 sobre 2, que é 2. Realmente, esse cara tem o dobro de chocolate desse. Ou como faz sentido inverter as frações, né? E analisando geometricamente faz todo sentido. Se a gente não multiplica pelo inverso, não dá a resposta que é esperada. Certo? E se a gente for pensar em números decimais, está tudo dando certo. É 0,5 dividido por 0,25, igual às casas de vírgula 50 dividido por 25, claro, 2. Então é isso mesmo, divisão de fração é a primeira vez o inverso segunda, porque se não multiplicar pelo inverso segunda não dá a resposta. Hoje a gente vai ter que trabalhar com coisas que não são frações. Para poder trabalhar com fração, a gente tem que aplicar essa regrinha prática mesmo. Confirmamos geometricamente o que a regra diz. Muito bem.